O caso que eu vou trazer pra vocês hoje não envolve muitas mortes, a não ser a de uma pessoa e um cachorro. Mas ele consegue ser tão cruel e tão brutal que eu posso te garantir que você vai sair desse vídeo aqui como se tivesse assistido um vídeo que eu conte uma história de um serial killer que já matou 300 pessoas. Bom, com esse spoiler aí você já pode entender o que vem pela frente. Então se você é sensível a casos muito pesados, eu vou falar pra você não continuar nesse vídeo. Isso porque ele é um caso bem complexo. Bom, vocês estão vendo que eu tô num ambiente um pouco diferente. Eu mudei de lá da casa que eu morava, que também era uma casa que meio que temporária. E eu tô em outra casa temporária, eu tô procurando ainda uma casa pra eu poder montar o meu estúdio, as minhas coisas. Mas enquanto isso eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Então a gente vai se adaptando e vai indo pra ambientes assim que eu consiga, né, produzir o conteúdo do vídeo longo aí pra vocês acompanharem e a gente sempre ter conteúdo. E antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que chegar um vídeo novo aqui nesse canal, você vai ser o primeiro a saber. E se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de mim, já curte esse vídeo, né? Já me ajuda aí. Manda pra periquito, papagaio, todo mundo. Mas pra gente conseguir entender essa história tenebrosa que vem aí pela frente, a gente precisa começar do começo. Bora? Catherine Knight nasceu no dia 24/10/1955, em Tenterfield, na Austrália. Ela é filha de Barbara Hogan e Ken Knight. E a história de vida dela é assim bem complexa desde o início da sua vida. Na verdade, o nascimento da Catherine já veio de um babado bem forte ali na cidade. Isso porque a Barbara, mãe da Catherine, já era casada com outro cara que se chamava Jack, e ela já tinha 4 filhos com ele. Eles tinham uma vida ali, assim, ó, de marido e mulher. Até que a Catherine ficou grávida e, assim, a cidade inteira descobriu que ela era fruto de uma relação extraconjugal, que ela fez esse bebê com um amigo do marido dela. Ou seja, a Catherine é filha de uma traição. E depois da Catherine, ela ainda teve 3 filhos com esse cara. A Catherine nasceu e cresceu em um ambiente muito abusivo. Isso porque o pai dela abusava muito da mãe dela, tanto psicologicamente quanto sexualmente. Ele era um alcoólatra, doidão da vida, assim. Sempre tava ali causando na vida delas. E a mãe dela sempre deixou bem claro pra ela. Elas sempre tiveram uma relação assim, onde a mãe dela se abria com ela. Até mesmo quando ela era criança, ela não entendia muito bem. Mas a mãe dela já falava que ela não gostava muito de sexo. E que o marido dela abusava muito dela. Então ele fazia sexo com ela várias vezes por dia, sendo que ela não gostava. E sem o consentimento dela. Aí você imagina, né, uma criança escutar isso da própria mãe. E às vezes ela escutava isso de uma forma muito abrupta, tá? Isso porque toda aquela raiva que elas tinham, toda aquela energia que ele passava pra ela, ela acabava também passando pros filhos. Então a Catherine teve uma infância muito conturbada com isso. Inclusive, depois de anos, ela também acabou declarando que até os 11 anos de idade, ela foi abusada por membros da família. Não se sabe se o pai dela foi um deles, mas ela diz que não foi. Depois você vai entender por quê. Desde muito nova, a Catherine já demonstrava comportamentos totalmente violentos. Ela era conhecida no bairro dela por surtos agressivos, crueldade com animais, tipo assim, quando ela era criança já pegaram várias vezes ela fazendo crueldade, e uma fúria, assim, semi-igual pra uma criança. Na sua infância, ela só era próxima de 2 familiares. Um era um irmão dela, e o outro era um tio que ela sentia uma paixão, ela gostava muito desse tio. Durante a sua infância, esse tio acabou tirando a própria vida, o que causou, assim, um trauma imenso nela. Ela sofreu demais. E essa foi a vida dela até os 16 anos, quando ela arruma o primeiro emprego dela. Sério, gente, esse emprego ela julgava ser o emprego dos sonhos dela, mas ela trabalhava num abatedouro. Sim, ela trabalhava num abatedouro, ela desossava animais, ela tirava as peles dos animais, ela fazia tudo isso. As pessoas diziam que ela ia trabalhar sempre muito feliz porque ela amava esse emprego. E, inclusive, os donos do abatedouro diziam que nunca tiveram um funcionário tão bom que nem ela, que fazia, assim, tudo com a maior maestria. Tanto que, por conta disso, ela acaba ganhando deles um faqueiro muito bom, muito bom. Quando eu digo muito bom, gente, é um faqueiro, assim, ó, todo completo, com todos os tipos de faca. E ela deixava esse faqueiro na parte de cima, assim, da cama dela, isso porque ela dizia para as pessoas que em algum momento ela poderia usar esse faqueiro. O primeiro namorado dela se chamava David Kennett, que também era uma pessoa alcoólatra, muito violento. Só que pra vocês entenderem o nível de pessoa que era ela nunca abaixou a cabeça pra nenhum homem. No começo ele achava que ele ia ser o manda-chuva da relação, como ele sempre era com as mulheres. E ela simplesmente contornou a situação com tanta violência que ele passou a ter, tipo, um pouco de receio, até medo dela. E era assim que ela mandava na relação dos dois. Eles então acabaram se casando em 1974, mesmo com toda essa relação conturbada.
E ele já sabia que ela era uma pessoa meio violenta, meio louca, assim, das ideias. Na lua de mel dos dois, eles tiveram 2 relações sexuais. E ela sempre escutava dos familiares, das tias, da mãe dela, que pra uma lua de mel ser perfeita, você precisa fazer no mínimo 5 relações sexuais. Coisa de louco. Tipo assim, aquele pessoal já não era muito certo das ideias. E aí, como ela só fez 2, ela ficou, tipo assim, ó, muito raivosa, muito nervosa. Ela achava que ele não tinha se doado 100% ali na lua de mel deles. E enquanto ele tava dormindo, depois das relações que eles tiveram, ela tentou estrangular ele. Obviamente ela não conseguiu, né? Mas ali depois eles tiveram um momento bem tenso. Com o tempo ele começa a perceber que a Catherine é realmente muito perigosa. Mais do que ele imaginava, porque antes ele imaginava que ela só era louca, mas ela não teria a possibilidade de fazer nada de tão ruim com ele. Mas com o tempo ele começou a perceber que, tipo assim, meu, ela é louca a ponto de me matar. E mesmo assim a gente tem que lembrar que também ele não era nenhum santo, tá? Ele também bebia muito, também era uma pessoa muito desequilibrada. Na verdade, gente, no decorrer dessa história, vocês vão ver que o feeling pra homem da Catherine era péssimo. Porque todos os homens dela eram assim, alcoólatras, bebiam, eram desequilibrados, assim como ela. Por isso que dizem, né, que algumas pessoas dizem que o oposto se atrai, mas eu acredito que pra você dar certo com uma pessoa, você precisa ser igual a ela. Mas voltando, acreditem se quiser, eles, mesmo depois de tudo isso, eles ainda tiveram a sua primeira filha. Depois da gravidez, gente, tudo piorou. Ela se revoltava muito mais, rolou muitos casos bem tensos entre eles. Tensos mesmo, gente. Uma vez ele chegou tarde em casa, ela pegou uma panela e deu uma panelada na cabeça dele. Ela também já jogou fogo nas roupas dele. E ele então, tipo assim, cansado de tudo isso, um dia ele falou, não dá mais pra mim, e ele decidiu abandonar ela. E aí sabe o que ele fez, gente? Ele saiu de casa e foi morar com uma mulher que ele acabou conhecendo enquanto ele ainda se relacionava com a Catherine. Isso mesmo. A Catherine, então, com a sua filha recém-nascida, ficou totalmente revoltada com essa situação. Eu acredito que nesse meio tempo ela já sabia que ele tinha um caso com essa mulher e ela já sabia desse risco que ela corria de talvez perder ele e ele ir morar com essa mulher. E, gente, juro, ela ficou tão descontrolada com essa situação que no dia seguinte ela pegou a filha dela recém-nascida, colocou num carrinho e ela começou a andar pelas ruas. Só que ela andava como se ela fosse uma andarilha doida, sabe? Sabe essas pessoas doidas que falam sozinha, não sei o quê? E ela ficava balançando, assim, a filha no carrinho, e as pessoas começaram a olhar e começaram a se preocupar com aquela situação. Isso porque ela não tava tendo cuidado nenhum com a filha dela, e, tipo assim, diziam que até em vários momentos a filha dela quase caía do carrinho, porque ela jogava mesmo. As pessoas repararam ali que ela tava com muita raiva. As pessoas, então, chamaram a polícia, e a polícia pegou ela ali e acabou levando ela para um hospital psiquiátrico. Lá ela foi diagnosticada com depressão pós-parto e ela fez tratamento com antidepressivos. E depois disso ela acabou sendo solta. Só que, gente, depois que ela foi solta, ela pegou a sua filha recém-nascida, tinha 2 meses de vida, foi para uns trilhos de um trem e colocou ela, sua filha recém-nascida, dentro do carrinho ali, ó, nos trilhos do trem, com a intenção que um trem passasse lá e acabasse com tudo. E aí ela saiu correndo. Só que ela não contava que tinha umas pessoas ali que viram o que ela tava fazendo e um cara foi lá e conseguiu recuperar a filha dela antes que isso acontecesse. Ela então foi presa depois disso, só que ela não ficou muito tempo presa. Isso porque ela já tinha aquele diagnóstico lá de depressão pós-parto, e eu não sei, gente, essa história é muito estranha pra mim, porque ela já tinha demonstrado várias vezes que ela era uma bomba ali, que uma hora ela ia estourar. Só que parece que as autoridades não deram muito valor pra isso, não. Depois que ela saiu da prisão, gente, ela ameaçou uma mulher com uma faca na rua. Isso porque ela queria... É uma mulher desconhecida, tá? Isso porque ela queria que essa mulher levasse ela até a casa onde o marido dela tava morando com a outra. O ex-marido, né? Só que no meio do caminho, essa mulher conseguiu fugir dali e ela acabou ligando pra polícia. E quando a polícia chegou lá, a Catherine tava ameaçando um adolescente com a faca. Pra você ter noção, gente, é só bagunça. E ela foi presa novamente. Com isso, gente, com toda essa coisa que ela tava causando, o David achou melhor que ele deveria voltar pra ela. É isso mesmo, gente. Isso porque ele entendeu que se ele não voltasse pra ela, ela ia fazer uma besteira muito maior. Então, pra que nada disso acontecesse, ele deveria largar a mulher que ele tava morando lá e voltar pra ela. Eles então voltam a se relacionar, né? Ele tira ela da prisão, eles voltam a se relacionar até uma vida. E eles tiveram mais uma filha. Só que mesmo assim, gente, depois de um tempo, ele não suportou essa situação, ele não suportou ali viver com ela. E aí eles acabaram terminando, e aí ele acabou abandonando ela novamente. Depois disso, em 1986, ela acabou conhecendo um outro cara, que também se chamava David, e eles acabaram indo morar juntos. E, gente, acredite se quiser, a relação deles
conseguiu ser mais conturbada que a do primeiro David, tá? Era muita coisa que envolvia. Envolvia ciúmes, envolvia a loucura dela no dia a dia. Ela tentava bater nele diversas vezes. E ela começou a desconfiar que ele tava traindo ela. Inclusive, ele tinha adotado um cachorrinho. E aí, um dia, quando ele chegou em casa, ela cortou a garganta do cachorro com uma faca na frente dele. E o cachorro morreu na frente dele. E ela disse pra ele, ó, você tá vendo? É isso que eu faço com quem me trai. Tipo, coisa assim. Ai, gente, pesado. A relação dela era sempre muito conturbada. Não tinha jeito. Não tinha como ter paz. Só que assim, gente, eu queria sinceramente entender o que esses homens viam nela. Isso porque ela já demonstrava... Eu acredito que ali, logo nos primeiros momentos da relação, ela já demonstrava sabe, esse jeito que ela tinha. E mesmo assim, os homens continuavam com ela, voltavam com ela. E foi exatamente isso que aconteceu com o David, gente. Mesmo ela assassinando o cachorro dele, o David 2, né? Mesmo ela assassinando o cachorro dele, ele continua com ela. Ele achou que não teria problema. Ela teve outro filho com ele, e eles ainda compraram uma casa juntos. Que, diga-se de passagem, é uma casa bem bizarra, tá, gente? Tem imagens na internet. Essa casa é bem estranha mesmo. Ela tinha, assim, alguns elementos de animais, como cabeças de animais e peles de animais, assim. E, inclusive, armas também penduradas na casa. Bom, não deu muito certo também com o David, novamente, obviamente, né? Eu acho que nenhum homem que ela pudesse se relacionar nessa vida ia dar certo. E eles terminaram, e depois disso ela teve alguns casos aí, né? Mas sempre da mesma forma, gente, brigando. Às vezes falavam que ela conhecia uma pessoa, depois de uma semana ela já tava brigando com a pessoa e batendo na pessoa. Então, tipo, ela tentou algumas vezes, né? Tinha gente que era mais esperta, tinha gente que era mais burra, ficava mais tempo, mas tinha gente que, ó, picava a mula, já via que não ia ter solução, não. Foi aí que ela conhece um cara chamado John Price. Esse cara tinha 3 filhos, mas só moravam com ele 2, e ele era um famoso minerador ali da região, e ele era muito respeitado pelos colegas de trabalho, e também pela galera ali na região. Isso porque ele era uma pessoa muito respeitosa, segundo as pessoas. No trabalho, ele era um operador de máquinas pesadas e ele já tinha um emprego muito consolidado. Ele trabalhava nessa empresa há 17 anos. Ele era descrito como um homem pacato e um pai dedicado. Ele fazia tudo pelos seus filhos. Ele conheceu a Catherine por volta de 1993, mas eles não moravam juntos no início. Isso porque, gente, esse jeito da Catherine começou a ficar tão famoso, né, que o povo fugia dela, que ele já conhecia, ele já conhecia o jeito dela. Mas eu acredito que ela tinha ali, né, o charme dela, e por isso que os homens não resistiam. Bom, alguma coisa ela tinha, né? Mesmo assim, foi passando o tempo e eles foram se aprofundando um pouco mais na relação. Em 1995, eventualmente, ela se muda pra casa dele. Nesse momento, gente, ela se mudou pra casa dele com os 2 filhos lá, e acontece o que vocês estão cansados de saber. A relação fica maçante, briga, blá blá blá, xingamentos, agressões e etc. Esse era o ciclo vicioso da vida da Catherine. Inclusive, gente, teve um dia que ela tava com tanta raiva dele, que ele tinha, assim, uns kits médicos que já estavam vencidos até em casa, que ele não podia ter levado da casa, que era da empresa dele, e que se descobrissem, ia dar como fraude, alguma coisa assim. E aí ela pega esses kits médicos, ela grava esses kits médicos, e ela manda lá pro trabalho dele, acaba denunciando ele, e ele perde o emprego dele de 17 anos. Mas você acha que ele se separou dela? Não, gente. Depois de um tempo, eles ainda tiveram uma relação, mesmo com tudo isso. Gente, eu não sei o que acontecia com esses homens, ó. Vou ser incisivo nisso, pelo amor de Deus. Se alguém souber o que acontecia com esses homens, que tipo assim, ela fazia o inferno da vida deles e eles ainda continuavam com elas, vocês me avisam, por favor. Eles acabaram ficando assim até o ano 2000. No ano 2000, eles têm uma briga feia e ele expulsa ela de casa. Mesmo assim, ela rodeava a vida dele. Ela ainda tinha contato com os 2 filhos dele, mesmo ela declarando abertamente que ela não gostava deles. Ela mantinha o contato com eles, né, pra sempre se aproximar do John através deles. E assim, gente, ela tinha umas atitudes bem estranhas mesmo. Era uma relação bem estranha e todo mundo ali sabia. Inclusive o John já tava, tipo assim, ficando com muito medo do que poderia acontecer. Ele então acaba indo um dia pro trabalho e diz pros amigos dele assim: gente, eu acho que a Catherine vai me matar um dia, porque ele conta as coisas que ela fazia e os amigos dele, assim, ficam chocados com o que ele conta. Até que um certo dia, ele fala pra um amigo, assim, num tom de brincadeira mais sério, sabe? Tipo assim, cara, se eu não voltar amanhã, provavelmente a Catherine me matou. Inclusive, ele tem uma briga feia com a Catherine,
se eu não me engano, no dia seguinte. E os amigos dele insistem pra que ele não vá pra casa, pra que ele continue na empresa, pra que ele durma na empresa. Só que ele estava preocupado porque ela poderia ir até lá na casa dele e os filhos dele estavam lá. Então ele estava preocupado porque ele pensou, se eu não estiver lá, talvez ela queira fazer alguma coisa com os meus filhos. Bom, gente, ele não sabia que ela estava na casa dele, mas ele sabia que ela tinha acesso muito fácil à casa dele. E aí, quando ele chega lá, ele vê que a Catherine tá lá e que ela mandou os 2 filhos dele pra uma casa de um amigo lá da escola deles pra fazer uma noite de pijama. Eles então meio que se resolvem, jantam, têm relações sexuais e vão dormir. Enquanto ele dormia, a Catherine pega uma faca de açougueiro e acaba esfaqueando ele 37 vezes. Ele ainda tenta fugir, ele vai até a porta da casa, só que ela consegue alcançar ele, derruba ele no chão e arrasta ele pela casa. Ele sangrou até a morte ali no chão da casa, e depois disso a Catherine esfolou o corpo dele, e ela pegou a pele dele e transformou em uma peça só. Gente, juro pra vocês, dos pés ao pescoço. Ela tinha muito conhecimento sobre peles, isso por conta do trabalho dela que ela teve no abatedouro. Inclusive até conhecimento sobre órgãos também. Pra ela não foi muito difícil de manusear aquelas coisas que ela fez. Ela tirou a pele inteira do corpo dele certinha e pendurou a pele na sala da casa. E a pele ficou pendurada com um gancho enorme de carne. Ela também decapitou a sua cabeça, colocou dentro de uma panela pra cozinhar, pegou diversas outras partes, né, do corpo e cozinhou também. Ela colocou essas carnes dentro de uma panela com legumes, como abóbora, beterraba e muito molho. E ela então acabou fazendo ali uma mesa de jantar. Dentro dos pratos, né, que ela colocou em cima da mesa, que foram 2, ela colocou a carne dele, que já estava preparada, e alguns legumes. Em cada prato que ela colocou em cima da mesa, ela escreveu os nomes dos filhos dele. E logo depois disso, acredita-se que ela também fez um prato pra ela. Dizem que ela tentou comer, só que ela não conseguiu, e ela acabou cuspindo e jogando fora. Mas isso é uma informação que veio de uma suposição, não é confirmado. E depois vocês vão entender o porquê que eles colocaram isso como suposição. Depois, ela tentou se matar com uma dose enorme de remédios, ela acaba tendo uma overdose. E no outro dia, o John demora pra chegar no trabalho. Os amigos dele acham super estranhos isso que acontece, porque ele era uma pessoa que sempre chegava no horário. E aí, como ele se atrasou, os amigos dele lembraram de toda essa situação e falaram, gente, tem alguma coisa errada, a gente precisa ligar pra polícia. A polícia então vai até a casa do John. Quando ela chega lá, a casa tá totalmente fechada. Não tinha nada de estranho, mas parecia que não tinha ninguém lá, as janelas estavam fechadas. A única coisa que tinha era um prato jogado do lado de fora da casa. E isso é porque eles acreditam que ela tenha feito um prato pra ele. Porque aquele prato tava lá e depois eles encontraram mais coisa também. A polícia então invade a casa e quando eles abrem a porta, eles encontram aquela cena horrorosa na sala, uma poça de sangue enorme pela sala. E aí eles vão até atrás do sofá, eles encontram a Catherine desmaiada. Só que, gente, ela não morreu. Ela conseguiu, o vaso ruim não quebra. Ela conseguiu sobreviver, ela é levada para emergência e depois disso eles começam a entender ali. Eles encontram pedaços de corpo pela sala, eles também encontram aquela mesa posta, né, com a comida ali. E em um certo momento eles encontram o que eles pensavam ser uma cortina de alguma coisa velha, muito bem usada, porque tava muito... como se fosse, sei lá, uma obra de arte, alguma coisa assim. Eles tentaram entender, eles pensaram em tudo, só que eles não conseguiam entender nada. Essa era a realidade. Até que eles descobriram que aquela era a bendita da pele do John. Juro, gente, foi, assim, chocante pros policiais. Quando eles vão até a cozinha, eles abrem uma panela de pressão e eles encontram a cabeça do John lá dentro, toda cozinhada. Então, tipo assim, ela não usou, ela não mexeu na cabeça, ela decapitou ele. E aí a cabeça tava lá dentro, toda cozinhada. Não se sabe se ela queria mostrar a cabeça dele pros filhos, alguma coisa assim, mas ela deixou lá. E tipo, já tava meio bem deformada porque tava cozinhada. Essa cena foi literalmente um show de horrores pros policiais. Principalmente pelo requinte de maldade das coisas que ela fez. Tanto de preservar a cabeça ali cozinhada. Não sei se ela queria mostrar pros filhos, tipo assim, olha a cabeça do pai de vocês aí cozinhada. Ou se tipo, ela ia dar a comida, sabe? Realmente. Ai, é um negócio assim que me choca.
já me choca. Eu imagino os policiais ali. Tanto que foi tão difícil para os policiais fazerem esse caso, né? Resolverem essa ocorrência, que muitos policiais que tiveram ali tiveram que fazer tratamentos psicológicos depois disso. Em outubro de 2001, a Catherine foi julgada. No primeiro momento, ela tentou alegar amnésia. Ela disse que não lembrava de nada que ela fez. Mas isso foi de primeiro momento, isso porque os especialistas acabaram confirmando que ela queria usar de tática aquilo ali, que não ia dar certo, não sei o quê, e depois ela mudou. Ela falou que lembra e ela acabou se confessando. Ela também tentou alegar falta de saúde mental, mas também acabou não colando. Eles falaram que ela estava muito sã do que ela estava fazendo, ela sabia o que ela estava fazendo. Constataram também no julgamento que ela não era canibal, ela não foi dada como canibal. Isso porque ela não conseguiu comer, né? Não encontraram carne humana dentro do corpo dela, né? Com exames que fizeram. E também foram encontrados pedaços, como se fosse um prato feito, do lado de fora da casa. Então, aí a gente volta naquela situação. Eles acham que ela tentou comer, não conseguiu, achou horrível, e foi até a parte de fora da casa e jogou o prato dela, assim, lá no quintal, e jogou o prato na frente da casa, por isso que eles acharam. Ela foi a primeira mulher na história da Austrália a receber prisão perpétua, sem possibilidade nenhuma de liberdade condicional. Ela cumpre pena até hoje em Silverwater Women's Correctional Centre em Sydney. E ela já tentou pedir liberdade condicional diversas vezes, e sempre foi negado, e sempre será negado. Ela vai acabar morrendo na prisão. E o juiz acabou classificando o crime dela como tão horrendo que jamais deveriam ter sido divulgados detalhes. E a mídia australiana chama a Catherine até hoje de a Hannibal Lecter da vida real. Lembra que eu falei pra vocês que ela declarou que ela tinha sido abusada até os 11 anos? Depois de estudarem, né, a mente dela, ela sempre declarou que o pai dela não abusava dela. Acredita-se que ela tenha apagado isso da memória dela. Que foi uma forma dela transformar ali toda a situação. Isso porque a mentalidade dela era bem difícil ali, bem complexa de ser entendida. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, não da história, como sempre. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você ser o primeiro a saber. E também compartilha esse vídeo, né, com a galera. Manda esse vídeo pra galera pra sempre me ajudar aí nesse algoritmo. Eu vou deixar também as redes sociais, todas as minhas outras redes sociais aqui embaixo desse vídeo. Então, me sigam nas outras redes sociais. Obrigado por estar aqui comigo em todos esses vídeos que eu venho postando. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!